Shalom, gente do céu. Oh, glória a Jesus. Amém, queridos? Aleluia. O Senhor nos concede mais um dia. E estamos aqui para aprender com o Senhor e com a sua palavra. Vamos falar com o Pai? Deus bendito, gracioso, santo. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Eu e depois os meus irmãos. Aleluia. Terão acesso, Pai. Glória a Deus, a esse áudio. E eu te peço, Senhor, que não seja, Pai querido, aleluias, eu simplesmente, mas que seja o Senhor, que seja a tua voz a me ministrar, Senhor, ministrar o nosso coração, ministrar, aleluias, a nossa vida, uma vida, nos ensinar o caminho de uma vida reta, santa, aleluias, e digna, Senhor, de levarmos o teu nome. Pai, eu clamo, Senhor, nos sustenta, nos ensina a te amar, te adorar verdadeiramente, não de palavras, Senhor, não de aparência, Senhor, mas verdadeiramente, Senhor, adorando a Ti e glorificando ao Senhor com tudo que falamos, pensamos, agimos, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora nós vamos lá para o livro de Jonas. Isso mesmo, vamos para o livro de Jonas. E a pergunta para mim e para você é: você está fugindo de quem? Você já fugiu de alguém, querido? Já mudou o caminho por algum motivo, para não encontrar uma pessoa? Decidiu chegar um pouco mais tarde, porque estava chateado com alguém? Pois é, a gente também se identifica às vezes aqui com algum personagem bíblico e a gente vai aprender rapidamente hoje com a história dessa pessoa, amém? Você já ouviu falar sobre Jonas? Jonas, ele era um profeta, né? Aleluias, convocação, né? Ele convoca, aleluias, dá um chamado em Jonas e fala para ele preparar para ir para a grande cidade de Nínive e anunciar ali a sua impiedade. E que a impiedade daquele povo havia chamado a atenção do Senhor. Mas aqui, queridos, olha que interessante, a forma com que esse povo chamou a atenção de Deus não foi boa. Foi uma forma ruim. Foi por causa de quê? Por causa da sua impiedade. E ele simplesmente vai para o lado contrário, ele foi para Tarsis. E ali naquele navio, Jonas estava super tranquilo, não vou fazer, né, aquilo que Deus mandou. E tá tudo bem. Só que veio uma tempestade naquele mar. E os tripulantes ali daquele navio começaram a ficar desesperados, né? Começou a ver que o barco ia se romper e começou a jogar várias coisas no mar e vendo que aquilo não estava resolveram cada um pedir para o seu Deus pela misericórdia e também não resolveu. Enquanto estava todo mundo lá se desesperando, jogando as coisas fora, Jonas estava fazendo o que, queridos? Jonas estava descansando, dormindo lá, né, dentro do barco, escondidinho, lá num cantinho. Foi simplesmente dormir. Eu quero ir para outro lugar, irei. E não há quem me impeça. Né? Quantas vezes a gente também pensa nisso? E quantas vezes, queridos, a gente também já desobedeceu o Senhor? O Senhor manda a gente fazer algo e a gente não quer fazer. Mas por quê? Por quê? Qual a motivação do meu e do seu coração? Por que a gente tem desobedecido tanto ao Senhor? No caso aqui de Jonas, ele acreditava que, ele já sabia que se a sentença já estava dada por Deus, mas que se houvesse um arrependimento, Deus poderia mudar. Então, como ele, acredito que ele no seu coração humano, né, Jonas, desejava verdadeiramente que Deus fizesse justiça com aquele povo, aí Jonas não quis ir, porque ele queria que Deus realmente destruísse aquele povo, né? Só que aí, o cuidador, não sei, não lembro aqui agora, quem estava ali naquele navio, vamos lá. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam para cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Chegou-se-lhe o mestre do navio, o mestre do navio, e disse assim: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, ali aqueles tripulantes já haviam clamado aos seus deuses, mas nenhum daqueles havia respondido. E ele vai até Jonas, vê que ele está dormindo, né? Acorda, ele fala assim: clama para o seu Deus, porque quem sabe a gente vai ter uma nova chance, né? E queridos, quantas vezes a gente está numa tormenta, mas ainda assim temos dormido, temos esperado que o Senhor
destrua. Não é só quem está à nossa volta ou a quem o Senhor nos manda, não. Estamos dispersos, querido, dormindo no sono da negligência, porque foi isso que Jonas fez. Jonas poderia estar ali orando, pedindo um direcionamento do Senhor, clamando pelo socorro do Senhor, mas não, Jonas foi dormir. Foi dormir. E ali aconteceu toda uma situação. Ele se revela, fala quem ele é, qual Deus que ele serve, que é o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, né? E ali eles decidem não. Jonas fala para eles que se lançarem ele nas águas, que ia ficar tudo tranquilo. E assim de fato aconteceu. Eles jogaram Jonas no mar e houve calmaria, né? E Jonas ali, a Bíblia nos fala que Deus preparou um grande peixe. A Bíblia não fala qual era o tipo desse peixe, não. Só diz que Deus preparou um grande peixe. E esse peixe engoliu Jonas. E mais, querido, ó, ele estava fugindo de navio para um lugar e teve que pagar, né? Mas quando Deus quer, então o que Deus fez? Preparou um peixe e levou ele em direção aonde ele deveria ir de graça, de grátis, né? Só deu ali uma lição em Jonas, mostrando para ele que quem estava no controle era o Senhor. Que não adianta, queridos, a gente pode querer ir numa direção, mas se Deus tem um lugar para mim e para você, para fazer algo da parte dele, ele vai levar. Ele vai levar, né? Ele vai preparar e ele vai levar. Bom seria que já tivéssemos ido, né? Bom seria. Jonas aqui, ele escolheu pagar para ver. Ele sabia que ele corria risco até de morte. Mas acredito que Jonas preferia morrer do que ter que ir lá pregar para esse povo, ver esse povo se arrepender e serem resgatados. Então, talvez, queridos, eu e você estamos como Jonas. Talvez eu e você estamos como Jonas. Não estamos querendo pregar, porque nós não queremos que as pessoas se arrependam. Será que essa é a motivação do meu e do seu coração para não fazer aquilo que Deus manda? Será que não estamos caindo nesse erro? Será que não estamos aqui, qualquer dia eu vou e tá tudo bem, eu sei a quem eu servi, né? E tá tudo bem. E quem não vai, não vai. Não, queridos, está errado isso. Precisamos falar do amor do Senhor. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Se eles crerem, né, serão batizados, aleluias, e serão uma nova criatura no Senhor. Mas se não crerem, queridos, a gente não pode fazer nada, a não ser falar. Se houver um arrependimento, glória a Jesus por isso. Mas já pensou uma pessoa, alguém perecer porque você não quis ir lá falar do amor do Senhor para aquela pessoa? Então precisamos nos policiar, né? Precisamos ter cuidado, porque se o Senhor nos manda falar, quem somos nós para escolher a quem falar, né, a palavra do Senhor? O nosso papel é só fazer o que Deus quer. O resto, querido, é com eles. É com eles, né? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem da prática do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu e você. Nosso papel é apontar o caminho. O caminho é Jesus. Aleluias. E ali o Espírito Santo se responsabiliza pelo restante, né? Porque é ele quem vai convencer, assim como ele nos convenceu. E aí a Bíblia conta que esse peixe, né, de Jonas ali falou com Deus, já perdendo as suas forças, 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, quase morrendo. E foi vomitado. Deus o perdoou, né? Deus perdoa ele pelo que ele havia feito de errado. E Deus também nos perdoa, desde que haja um arrependimento, que foi o que aconteceu aqui com Jonas. Jonas se arrependeu, né? E ele ainda glorifica ao Senhor, porque ele diz assim, ó: quem adora aos ídolos vãos desiste de sua fonte de misericórdia. Mas eu expressei minha gratidão com alta voz. Sacrificarei a ti e pagarei os meus votos. A salvação vem de Adonai. Por quê? Porque ele pôde ver que tudo aquilo que estava acontecendo, os outros que serviam a outros deuses clamavam, mas não resolveu. E ele simplesmente se colocou na brecha da obediência, foi lançado ao mar, Deus preparou o peixe ele já estava com ele na barriga, ele se arrependeu, engrandeceu o nome do Senhor e o Senhor deu uma nova oportunidade para ele. E assim Deus faz comigo e com você, queridos, mas nós não podemos brincar com o Senhor. Não podemos brincar, amém? Precisamos andar em vigilância, atenção, e que o nome do Senhor seja glorificado quando nos colocarmos na brecha e Ele, pela sua infinita misericórdia, nos usar, porque é isso que nós somos vasos, aleluia, nas mãos do oleiro, e Ele faz conosco conforme lhe apraz. Bom é que sejamos vasos para a honra e não para a desonra. Amém? E voltando aqui para o texto, né? A Bíblia nos conta que Jonas,
Ele foi para o meio daquela cidade, atravessou aquela cidade clamando e avisando: Nínive será arruinada em 40 dias. E falou aquele povo e pregou para aquele povo, né? Se os irmãos quiserem acompanhar, o livro de Jonas é bem pequenininho, só tem 4 capítulos bem pequenos. Leia, medite, reflita, amém? E aí diz que ele foi lá, pregou, e detalhe, queridos, toda a cidade, o rei ouviu aquela história, aquela cidade, aleluias, naquele momento se arrependeu. Eles se arrependeram. Jonas pregou, Jonas fez o que Deus mandou, aquele povo se arrependeu. A Bíblia nos fala que todos jejuaram, clamando pela misericórdia do Senhor. Clamando pela misericórdia do Senhor. Lá no capítulo 3, versículo 7 diz assim: ele mandou fazer o seguinte anúncio. Quem que mandou? O rei. Vamos lá para o capítulo 6, versículo 6 do 3. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu o pano de saco, se sentou sobre cinzas. Ele mandou fazer o seguinte anúncio por toda a Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, nenhuma pessoa ou animal, nem bois ou ovelhas deverá pôr nada na boca. Não comam nada, nem bebam água. Cubram-se com pano de saco, pessoas e animais, e clamem a Deus com toda a força. Os bichinhos, com certeza, né? Aqui, nossa gatinha aqui, passada a hora dela comer pela madrugada, que desespero, gente. Ela começa a gritar, 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 gritar. Então, você imagina esse povo aqui em jejum e os seus animais, imaginam tanto que aqueles bichinhos não berraram pedindo comida, né? Ó, pessoas e animais. E clamem a Deus com toda a força. Que cada um se volte de seu caminho mau e da prática da violência. Quem sabe? Talvez Deus mude de ideia, compadeça-se e não use sua ira ardente. Assim nós não pereçamos. Então aquele povo entrou num jejum, num arrependimento, num clamor, num pedido de perdão ao Senhor. E detalhe, o que aconteceu? Deus teve benevolência daquele povo. Então, esse é o nosso papel, queridos, falar do amor do Senhor, em tempo, fora de tempo. Se o Senhor te convidou para essa obra, aleluias, faça. O ID é para todos, querido. Não é só para pastor, não é só para evangelista, não é só para diácono, não é só para o irmãozinho lá que desceu óleo sobre a cabeça dele. Não, a Bíblia diz que o ID é para todos. Conhece a Jesus, conhece o mínimo da sua palavra. Se arde no seu coração esse amor, você vai falar desse amor. É igual quando a gente se apaixona, né? Quando a gente está apaixonado, o que acontece? O namorado, a namorada, né, não sai do pensamento. Tudo que você vai fazer, você faz pensando. E com Jesus não é diferente. Tanto que tem até um versículo em Apocalipse que fala, né, que a gente precisa voltar ao primeiro amor. Se lembrar de onde caiu, voltar ao primeiro amor. Então, aleluias, precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos, ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque muitas pessoas ainda precisam ouvir do Senhor, se arrependerem dos seus maus caminhos, queridos. E que nós não venhamos ser como Jonas, né? Correr do propósito, que nós não venhamos desobedecer ao Senhor e que nós não venhamos murmurar contra o Senhor. Porque no final Jonas murmurou contra o Senhor, por quê? Porque ele não gostou do que aconteceu com a cidade, porque Deus teve misericórdia. Ele se assentou para ver Deus destruir a cidade, mas como o povo se arrependeu, não tinha como Deus destruir, porque o povo se arrependeu e começou a mudar o seu procedimento. E ali Jonas começou a falar com Deus, que não, né, não era daquele jeito, e ele ainda fala para Deus que era melhor que ele tivesse morrido do que continuar vivo, porque ele contemplou as misericórdias do Senhor. E ele disse, e Deus fala para ele: você se preocupa com a mamoneira, né? Porque Deus, ele subiu para um alto lugar para poder ver a destruição de Nínive. Ali estava muito quente. Deus fez uma plantinha crescer rapidamente, né? E deu sombra para ele. No outro dia Deus fez nasceu um bichinho e comeu aquela plantinha e ele ficou com dó da plantinha. E Deus falou para ele: como é que você tem dó da planta e não tem dó do ser humano que não consegue, e dos animais que não conseguem nem discernir a mão direita da mão esquerda? Aliás, 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, sem contar todos os animais. Queridos, não saber discernir é igual acontece hoje às vezes. Você vê uma pessoa fazendo as coisas erradas, para ela tá normal, porque ela aprendeu daquele jeito. E tá aprendendo errado e vai seguindo fazendo errado. A pessoa só sabe que tá fazendo o errado quando alguém ensina, quando alguém explica. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então é isso que nós precisamos fazer: se dispor a ir, pregar, fazer, não pela nossa própria força, que nós não podemos nada, nós não somos nada, mas ir em nome do Senhor,
né? E que a boa mão do Senhor que nos alcançou venha alcançar também aqueles que estão à nossa volta, os nossos entes queridos, os nossos amigos, aleluias, e que sejamos como a Bíblia que o mundo vai ler, fazendo a diferença, amando, respeitando e apregoando, aleluias, o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando, precisamos estar atentos e, queridos, o inimigo quer levar o máximo para o inferno. Então nós precisamos nos preocupar em levar ao Senhor o máximo de pessoas, para que o Espírito as convença que elas estão em pecado e ele convencendo elas dos seus pecados, aleluias, elas verdadeiramente se converterão e começarão a viver o que a Bíblia diz. Amém? É isso que eu deixo para mim e para você nessa semana, queridos. Medite nessa palavra de Jonas. Amém? E que o Senhor abençoe a sua semana de trabalho, de escola, seus projetos. Verdadeiramente, lembre-se, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Cresça, prospere, mas lembre-se, o Senhor é aquele que faz. E o Senhor fazendo, Ele merece, queridos, Ele merece ser honrado em cada detalhe das nossas vidas, porque tudo que a gente conquista é porque a boa mão do Senhor está sobre nós, amém? Até amanhã, se Deus assim permitir. Mas se Ele não permitir, queridos, lembre-se, vocês continuem. Até mais!